Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2018, é uma segunda-feira. O verbete de número 4.406. Ele tem 6 páginas, 62 logias e 5 máximos. O tema, autoacervo interassistencial, foi elaborado segundo a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Fátima Fernandes. Maria de Fátima Oliveira Fernandes, ela é graduada em análise de sistemas, brasileira, natural de Areado, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente da Conscienciologia desde 2008 e tenepsista desde 2006. O autoacervo interassistencial é o acúmulo de experiências pessoais conquistado ao longo de milênios e da atual vida, retido na holomemória da consciência lúcida, homem ou mulher, empregado em prol da auto e hetero-reeducação por meio de técnicas evolutivas conscienciológicas fundamentadas nos princípios cosmoéticos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal intermissivista, a opção pela meta evolutiva da ortopensenidade, o holopensene do continuismo evolutivo, o holopensene autotransformador patrocinando heterotransformações, o holopensene da automelhoria contínua, a holomemória sendo a base do holopensene pessoal, o holopensene da central extrafísica da verdade. Na fatologia, o uso cosmoético do patrimônio intelectual, as experiências do passado influenciando nas experiências atuais, o fato de a autoherança poder ser adaptada, as reconciliações grupo-kármicas ordenando o banco de dados multiexistencial, as autorreflexões promovendo o neoprocessamento da conduta pessoal, a sinceridade de propósitos, o ato de utilizar as anotações como profilaxia das memórias falsas, a atualização do banco de dados nas posturas anacrônicas. Para a fatologia, a autoancestralidade interassistencial, a autohereditariedade interassistencial, os trafores adquiridos nas vidas pregressas podendo ser burilados nas tarefas interassistenciais, a autobagagem multiexistencial aberta ao grande público, a qualificação do parapsiquismo lúcido impulsionador da interassistência, o download das memórias positivas no autoacervo, o autorrevezamento multiexistencial interassistencial, a holomemória fornecendo dados para os estudos das vidas consecutivas interassistenciais. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos caracterologia, no qual, no âmbito da evoluciologia, a verbetógrafa apresenta 7 metas ou pontos críticos, exigindo esforços pessoais na dinamização do autoacervo interassistencial. E o outro parágrafo, taxologia, que sob a ótica da seriexologia, ela também apresenta uma enumeração com 18 especialidades da conscienciologia e respectivas posturas sadias e evolutivas qualificadoras do autoacervo interassistencial. Aí depois ela termina aqui com alguns parágrafos que não são enumerações, que vale a pena a gente discutir no debate aqui que vai haver logo após a leitura. Na remissiologia, nós vamos destacar autoevocação, alterança parapsíquica, ciclo evolutivo pessoal, continuidade interassistencial, continuismo consciencial, efeito da autoseriexalidade e para a autobiografia. A amplificação do autoacervo interassistencial exige a vivência da cosmoeticologia e a assunção do compromisso em dar o melhor de si no avanço da evolução maxifraterna e universalista. Você vem empregando as experiências contidas no autoacervo multiexistencial na condição
de consciência única e personalíssima em prol da interassistencialidade intransferível? Já fez balanço do saldo evolutivo das conquistas interassistenciais? Na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Nilzabete Correia e Zilá Padilha. Interassistenciologia, autopatrimônio, autorreflexão, retropensenidade, continuismo. Autobiografia, autoherança, mnemopensene, autobagagem, autoevocação, seriexialidade, bibliofilia, paracérebro, ressomatologia, mental somática, grupo karmalidade, lucidocracia, parapercepciologia, autoconsciencialidade e conscienciometrologia. Fátima, pergunta que a gente sempre faz, assim, clássica, para iniciar o nosso debate, você, veterana que é, já deve estar aguardando, que é o que te levou a fazer esse título de verbete? E aí eu acrescento algumas perguntinhas, assim, que podem melhorar o nosso debate aqui, que é se você percebeu, ou se ocorreram, fatos para fatos nos bastidores da elaboração do verbete, da preparação dos estudos para a organização do verbete, que nos ajude a entender melhor a importância do verbete. Isso também você fica à vontade para contar, tá? E se também não identificou, não tem problema algum. Sinta-se inteiramente à vontade, a tertúlia é sua. Vamos lá. Obrigada. Boa tarde a todos, né, tertuliano e tertuliano. Eu quero já agradecer a oportunidade aí da Enciclosapiens, né, de patrocinar essa mega interassistência, que para a gente aí é fora de série, né? Então, parabenizar pelo trabalho e também agradecer. E esse tema, eu gosto da interassistenciologia. Sempre gostei. Então, assim, para mim, tudo que envolve interassistenciologia, eu gosto de estudar. E eu decidi estudar autoacervo porque o que ocorre? A gente tem, assim, milhares de potencialidades. E, na hora, se a gente não sabe adequar essas potencialidades para atender a demanda interassistencial, né, a necessidade do outro. Então, assim, às vezes não basta só ter muitas potencialidades, né? Precisa saber adequar bem essas potencialidades ao momento evolutivo, à demanda que está chegando. E eu vejo assim que não é, para mim não é fácil. Eu não sei se vocês aí que estão ouvindo acham que é fácil fazer essa adequação. Eu ainda estou aprendendo, né? E aí a ideia, então, de trazer esse verbete para a gente poder debater aqui e, de repente, poder colaborar com as minhas vivências, né? E também com as perguntas, que são sempre bem-vindas. Tudo bem, ótimo. Então, olha só, a gente vai dar início às perguntas dos teletertulianos e vocês ficam à vontade aí para fazer as suas perguntas. O que a gente sempre pede é para vocês apontarem a intenção de fazer pergunta para a gente organizar, tá? Vem uma pergunta aqui de Braga, Portugal. Na Pensionologia, página 1, quinta linha, poderia comentar sobre a mudança para melhor do Mater Pensene pessoal, qualificando o alto acervo interassistencial? A mudança do Mater Pensene pessoal leva um tempo. Pelo menos para mim, levou bastante tempo, porque exige assim, uma série de reciclagens nossas, uma série de mudanças de comportamento, posturas. Não é de uma hora para outra que a gente vai. Pode ocorrer, às vezes a pessoa pode passar por uma situação que aquilo exige uma reciclagem profunda e ela muda o Mater Pensene dela. Mas o Mater Pensene, a gente sabe, de acordo com os estudos que nós fazemos aqui, ele é mais difícil, ele é mais demorado. Mas é possível à medida que a gente vai investindo na interassistência. Eu vejo assim, muitas reciclagens que a gente vai fazendo e também assim a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, aí vai fazendo o burilamento, a reciclagem e vai mudando o Mater Pensene.
mas o Mata Pensene depende da gente mexer no nosso temperamento. Né? Você diz a mudança, a né? mudança porque todos nós temos o Mata Pensene. Isso, não, a mudança. A mudança vai, que precisa. Vai precisar de mexer no temperamento. E é mais difícil mexer, né? E eu vejo assim que eu sou veterana na Conscienciologia, de voluntariado, eu tenho 14 anos. E de TENEPS já tem 12, né? E eu vejo assim que ainda tem muita coisa para poder desenvolver, para melhorar a interassistência, né? Então, só colocando um exemplo aqui, né? Então, às vezes tem situação que você não tem competência para assistir às vezes aquele grupo, aquela situação. Então, falta ainda recursos intraconscienciais nossos para poder assistir. E isso tem a ver com o nosso Mata Pensene, né? Uhum. Quer dizer, quanto mais você vai ampliando a nossa cognição, a nossa evolução, mais a gente vai conseguindo assistir mais gente, né? E também, por exemplo, assim, pela sua fala, você falou várias vezes a preocupação que você tem com a interassistência. Assim, pode ser um indicador que seu Mata Pensene está lá, a interassistência, mas eu compreendo que pode qualificar isso ao longo do tempo, sim, né? Então, vai depender da transformação do seu temperamento. Isso, A qualificação, às vezes, nem é mudar o Mata Pensene em si, mas às vezes é mudar a qualificação, ou seja, qualificar, mudar quanto à qualificação. Não sei o que você pensa sobre isso. Você pode comentar? Também ser. Às vezes a gente já vem com algumas já de interassistência, né? Às vezes foi uma assistência, às vezes religiosa ou mais em outras vidas, e que agora a gente faz essa assistência assim, mais pragmática, né? E envolvendo a autopesquisa para a gente poder entender, envolvendo a multidimensionalidade para o psiquismo, para poder compreender mais os bastidores da interassistência, né? Porque a assistência, muitas vezes, né, taconista ou até mesmo religiosa, ela não observa todos esses aspectos. E aí, com essa a gente procurando, né, ser o profissional de assistência, essa assistência técnica, ela ajuda muito, muda tudo, né? Muda o paradigma. E assim, o que eu vejo, às vezes, só a mudança de paradigma, né, ela já faz toda a diferença na assistência, né? Já dá outro viés para a assistência, né? E é bem, né, facilita, muda tudo, né? Muda tudo. A gente mudou o paradigma, muda tudo, né? Você quer ver uma... E o paradigma pessoal nosso muda, né? Eu vejo assim, quando a gente entra em contato, né, com o paradigma consciencial, aí ele começa a fazer sentido, a gente começa a ter uma série de necessidades que a gente nunca tinha pensado, né? Então, assim, poxa, eu nunca pensei nisso, então posso fazer isso, posso fazer aquilo, já numa abordagem diferente. Então, isso já vai ajudando a qualificar ou mudar o próprio Mata Pensene. Então, só isso já é muita coisa, né? Assim, essa mudança de paradigma. Então, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma tertúlia que o professor Valdo fez, e que ele falou para uma pessoa, né, que no passado ela já trabalhava com assistência na área da pedagogia, e que nessa vida ela teve que voltar, né, da mesma área. E a gente perguntou, mas por quê? Naquela vez não deu conta por causa de quê? Né? Aí ele disse o seguinte, naquela época a pessoa ajudou muita gente, mas não se ajudou. Então, que ele voltou com alguma profissão que dava conforto a ela, que era a área da pedagogia, né? E para agora fazer assistência, ou seja, para modificar a si própria. Sim. Entendeu? Que, então, assim, pensa E, bem. consequentemente, ela vai mudar a forma de assistir. Porque na vida intrafísica, a tendência... Ela não se ajudou, foi o que ele falou. Entendeu? Isso é interessante, né? Muito interessante. Aí lembra o paradigma
paradigma consciencial, né? Da descrenciologia. Isso que você está falando aí tem tudo a ver comigo, que é um dos pontos que eu mais, assim, ficou exacerbado durante essa escrita do verbete, essa coisa da autoassistência, né? Então, a gente quer muito fazer assistência para o outro, mas não cuida de si próprio. Não cuida de si próprio. E isso é impactante, porque aí vai saúde, vai uma série de coisas. E aí a gente tem que ver o que está por trás disso, né? E aí eu fui pensar bastante nisso, de onde que vem isso, e aí eu fiquei pensando na condição, da forma com que eu fui criada, assim, desde criança. Minha mãe nunca, assim, deu muita bola para os filhos, né? Cada um se virava sozinho. Então, parece que eu criei aquela crença de que eu tinha que fazer, eu tinha que resolver, eu precisava, né? Então, assim, não tinha essa coisa, assim, de um exemplo, né, de que é o autocuidado, né? Assim, dela cuidar da gente para dar esse exemplo. Então, eu não tive essa vivência, e eu fiquei pensando assim, pode ter vínculo no passado? Sim, pode ser que aquilo ali só reforçou, né, o meu autoacervo do passado, né? E aí hoje, então, eu vejo assim que estou precisando desenvolver essa sinapse do autocuidado, né, do autoafeto, entender os limites, né, até onde você pode ir sem te agredir, ou sem, né, e até a respeitar o limite da idade, que vai ficando mais velho. Exigente, né? A gente vai ficando mais exigente em umas áreas, mas assim, tem coisas que tem um limite, né? Eu tô falando, o corpo humano fica mais exigente da gente. Sim, exige mais da gente. Exige. Né? Então, ele exige um cuidado maior. É um aprendizado. Então, eu estou nessa fase desse aprendizado. Mas é um paradoxo muito grande quando a gente fala em autocuidado. Eu tive uma experiência, uma semana passada, de um fraternismo, né? Então, são aquelas extrapolações que a gente tem. Eu senti um fraternismo tão grande por todos os seres. E, nesse momento, eu não senti nenhuma necessidade de afeto, de aceitação, de limite. Mas então, esse amor enorme, né, que vem, e de alguma forma a gente tem ele, porque se eu fui capaz de sentir, tem algum nível dentro de mim, né? Então, assim, o fato de você doar esse afeto, esse amor tão grande para as pessoas, isso nos preenche de uma forma assim que eu fiquei assim, parece que eu não precisava de mais nada. E é interessante que aí eu comecei a marcar meu médico para poder fazer o check-up, mas tudo de uma forma assim tranquila, não era aquela coisa assim, vou marcar médico porque eu vou treinar meu autoafeto. É uma coisa assim que eu fiz assim, sabe, assim, espontaneamente e com naturalidade, não foi aquilo assim, falando assim, estou fazendo uma atividade para melhorar meu autoafeto. E eu sei que, assim, tive experiências que a melhor maneira de você conquistar esse autoafeto, esse autoamor, é doando. Então, quanto mais a gente doa, parece que mais a gente preenche esse buraco, né, que às vezes a gente cria. E isso também pode ser até uma crença. A gente cria um buraco, uma necessidade que às vezes, na verdade, nem tem, né? Então, na hora que eu fui vendo o tanto que eu senti amor e gratidão pelas pessoas, por todos, eu fiquei assim, gente, mas, né, por que a gente ainda está reivindicando afeto, né? Não, você parou para pensar? Não é interessante? Mas você já pensou, assim, você parou para pensar que esse sentimento de unificação com todos é o maior afeto que você pode receber? Sim. Entendeu? Então, você não vai sentir necessidade de afeto naquele momento. Você não está doando só. Sim. Você está doando e recebendo, porque você está em interação com o cosmos. Então, naquele momento ali, assim... Eu acho que tem uma coisa, uma falácia nossa, que é sempre assim, eu tenho que doar, eu estou doando amor, eu só conheço o todo. Eu acho que isso, até certo ponto, é uma falácia, porque o que é o amor? É a integração com o outro. Essa integração com o outro, ela não se faz sem você, entendeu? Sem você receber também. E aí eu senti essa integração. Quer dizer, é uma integração assim, forte com a outra pessoa, né? Então, a pessoa, às vezes, chegava, aquelas pessoas assim que,
né, que no dia a dia a gente acha que elas são chatas, reclamona, mas ali na hora que aquela pessoa chegou, é um amor tão grande que isso ficou muito pequeno, né? Então é um paradoxo às vezes a gente querer. Eu vejo que quando a gente fala assim, mas eu vou trabalhar meu autoafeto, eu preciso trabalhar o autocuidado, a gente precisa ver qual que é o entendimento que a gente tem, que às vezes ainda a gente está pedindo para a gente, né? Você ainda está querendo que alguém dê um afeto, que alguém dê alguma coisa. E essa integração que é produzida a partir disso, que você fica integrado com o universo, com as plantas, com você mesmo, com o que você precisa fazer, e mas bem interessante. Sabe assim. Quando o professor Valdo falou, mas você não se ajudou, eu não pensei em autoafeto, em autoassistência, nada disso. Eu pensei em autorreciclagem. Sim. Entendeu? A pessoa pode querer ajudar muito o outro, mas ela não se recicla, não faz o que tem que fazer para ela assumir novos patamares evolutivos. Eu entendi nesse sentido, não foi de autoassistência. Às vezes a pessoa faz... De dar fazer uma carícia a si mesmo, não foi nesse sentido. Sim, às foi vezes no sentido de fazer, chamar a responsabilidade do papel que ela está exercendo no todo. Né? E também, assim, às vezes a pessoa faz a assistência ainda querendo algum coisa retorno. Né? Esse retorno pode estar explícito ou não. Na maioria das vezes, às vezes não está. Então, esse que é o ponto mais sério do autoafeto, né? Da autoassistência. Vamos continuar aqui em Portugal. Na parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima, o download das memórias positivas do autoacervo. A minha pergunta é, por que inclui apenas as memórias positivas? Na verdade, nós já temos uma tendência, eu vejo assim, já de acessar as memórias negativas. Parece que a gente tem essa tendência, já é natural, na maioria de nós, até porque a própria sociedade, a própria cultura nossa é mais de ver o trafaria, né? Ser mais trafarista mesmo, né? De ver mais o que o outro tem de pior, etc. Então, já faz o trabalho já, né? Então, se a outra pessoa chega para a gente, já começa a falar que você tem aquele defeitinho no pé, aquele defeitinho em tal lugar, ele já está, de alguma forma, contribuindo para fazer esse download. Sim. Né? Não é? E isso é bem interessante. Agora, a gente precisa também procurar ser mais positivo para acessar, fazer esses downloads. Porque eu vejo assim que o download ele não vai fazer assim, espera aí, a Fátima está precisando ali de ser mais positiva, vamos baixar um download nela, né? Então, esse download é uma postura íntima nossa, que a partir dele é que vai fazer esses downloads de memórias positivas. Então, eu vejo assim, dessa maneira. Muito bom, concordo com você. Ainda em Braga, Portugal. Portugal está inteira aqui. Então, vamos lá. Na tecnologia, porque o Fernandes já é de lá, né? Quê? Fátima Fernandes, já é de lá, né? O Fernandes. Na página 2, a técnica de exaustividade interassistencial, a técnica de autossustentabilidade energética, a técnica da desassedialidade e a técnica do arrimo interassistencial. Pode explicar como é aplicada cada uma dessas técnicas? A técnica, a priorização da técnica da TENEPS, né, na agenda pessoal. Então, assim, a gente, né, para fazer a TENEPS, a pessoa precisa incorporar essa técnica no dia a dia dela, né? Que é uma técnica, a técnica ela é diária, né? Durante 1 hora e às vezes até mais um pouquinho, e é para o resto da vida, né? Então, a pessoa precisa achar um horário na agenda para ela inserir essa técnica, tá? E qual que é a outra? A técnica da exaustividade interassistencial. Isso. Essa técnica da exaustividade interassistencial é você colocar a interassistência, tudo que você pensar é pensar em como posso ajudar. Então, eu tenho alguns questionamentos que me ajudam a fazer conexão com essa técnica, né? Então, eu vejo uma situação, como que eu posso ajudar melhor nesse contexto, né? Qual que é a contribuição que eu posso dar? Né? Então, às vezes, alguns questionamentos nos levam a
fazer a conexão com a técnica. E ontem eu estava na dinâmica da desperticidade e surgiu lá uma técnica que eu achei bem interessante, né? A gente olhar no espelho e dizer, aqui tem um assistente. Então, é uma técnica interessante, né? Então, isso, se você tem o hábito de estar sempre olhando ou falando que aqui tem um assistente, você está se colocando na condição de assistente naquele contexto, né? Então, isso é uma técnica usada para fazer autodesassédio. Muito bom. É? Então você já falou... Então, aí, deixa eu só voltar aqui para a gente pegar aqui, tecnologia. Né? A exaustividade. Então, eu vejo que a exaustividade, assim, quanto mais técnica e quanto mais você puder aprofundar nessas técnicas, melhores. Né? Porque, assim, às vezes eu percebo, assim, eu tenho 10 anos que eu dou aula, né? E, às vezes, o que ocorre? Determinadas reciclagens é que vai dar o aprofundamento na sua interassistência. Então, às vezes, a gente fica em subnível com a reciclagem, que a gente sabe que às vezes precisa fazer, aquelas... Não estou nem falando daquelas que a gente nem tem ideia ainda, mas aquelas que a gente já sabe que tem que fazer, que precisa fazer, ou já diagnosticou, e às vezes posterga, e isso vai gerando, às vezes, uma superficialidade na interassistência. Então, uma das coisas que eu tenho refletido muito, assim, da agora para frente, é investir numa especialidade e mais profundo, porque até agora eu ainda estou mais generalista, né? E, assim, pegar até os verbetes, cada um está com uma especialidade diferente. Então, a gente precisa, às vezes, aprofundar mais naquela especialidade, porque aí você consegue aprofundar mais na assistência que você dá. Sem perder a noção do todo, né? Sim, não, a noção, sim, o generalismo é bom, mas em algumas, pelo menos em alguma área você ia aprofundar. Então, quanto mais técnicas a gente colocar, mais a gente vai fazer mais a gente vai fazer a exaustividade. A outra técnica é a seguinte, é da autossustentabilidade energética, né? A autossustentabilidade energética é o que vai ajudar a gente, é o que vai arrimar muita assistência, né? Porque a gente não faz assistência só para consciência, né? A gente não está aqui só no meio das consciências. Às vezes você encontra com uma pessoa e tem um grupo de consciex. Explica o que é sustentabilidade energética. Sustentabilidade energética é a pessoa ser capaz, né, energeticamente, de ser arrimo, né, sustentáculo energético a partir da nossa psicosfera para as consciex, principalmente, né, que é elas que ficam manter sempre o mesmo nível de energia. Isso. Essa psicosfera energética, ela precisa estar bem homeostática, né? Ela precisa ser, eu penso assim, que ela precisa ser mais acolhedora. Eu vejo que a pessoa que tem uma psicosfera energética acolhedora, ela já é profilática, né? Ela já é profilática porque ela não sai assim querendo impor nada, né? Ela não é impositiva, ela acolhe, tenta entender o que está acontecendo ali para poder ajudar da melhor maneira. O professor Valdo sempre falava que o amparador prefere uma pessoa que tenha um pouco menos de energia, mas que seja constante naquele padrão de energia, do que uma outra pessoa que é muito boa de energia num período, depois fica fraca, não trabalha energia, depois volta. Aquela oscilação, assim, ela dificulta mais. Dificulta o trabalho junto ao aparador. Aos aparadores. Então, a sustentabilidade é você ter a quantidade e qualidade maior possível de energia, mas mantendo aquele nível. Uma homeostase, né? Uma homeostase constante. O que eu faço hoje para ter mais sustentabilidade energética? Eu trabalho a ortopensenidade, então uma coisa assim que eu estou sempre vigilante, porque a sustentação energética, ela tem a ver com isso, com essa homeostase, né? E eu estou fazendo uma técnica de estado vibracional de 40 minutos a 1 hora, de manhã, no meio da tarde e antes da TENEPS. Que bom. Então, gente, isso me dá, eu fico assim forte energeticamente e fico bem energeticamente. Então, eu já saio de casa, eu sinto assim a energia já assim solta, né?
Não está aquela coisa presa. Então, isso tem me ajudado. Essa técnica está me ajudando muito boa bastante. essa técnica. E eu vejo assim que a pessoa que faz, pelo menos as pessoas que eu conheço que fazem isso, ela se torna mais interassistencial, porque parece que ela gera um bem-estar. A pessoa, quando ela está com bem-estar, a tendência dela é ser mais doadora. Então, eu vejo que ajuda nisso aí. Qual que é a outra técnica? A outra é a técnica da desassedialidade. A técnica da desassedialidade vai precisar dessa técnica da autossustentabilidade, da homeostase, senão ela não consegue fazer o desassédio. E, assim, é claro, começa com o nosso autodesassédio, que essa autopensenidade já é o autodesassédio. E eu vejo, assim, que no dia a dia nosso, e pelo menos no meu, o maior a assistência que a gente faz é de desassédio. É o tempo todo as pessoas reclamando, pessoas, né? São vários N tipos, as pessoas em conflitos umas com as outras. E, então, se a gente não chegar com essa energia mais homeostática, é mais difícil de ajudar no desassédio. Então, eu vejo que a tarefa assim, mais importante, e segundo o professor Valdemir, ele falava, que é a técnica de desassédio. Mas, para isso, a gente já tem que ser mestre em autodesassédio, para conseguir fazer o heterodesassédio, né? Então, eu me vejo, assim, no dia a dia, muito em situações de pessoas conflitantes. E aí, como que você vai chegar, né, para ajudar a apaziguar aquela convivibilidade, né, então, a mediação seria uma das técnicas que assessoram aí o desassédio. Que assessoram o desassédio. Mas é uma das técnicas. Né? Tem várias outras, né? Às vezes o esclarecimento, né? Às vezes você só vai, chega e isca aquelas consciências e a coisa já resolve, né? As consciências já começam a ficar melhores. E a última técnica que ela pediu é a técnica do arrimo interassistencial. O arrimo também é um conjunto de técnicas, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente não usa uma técnica só, né? É sempre um conjunto de técnicas. O arrimo é a capacidade que a pessoa tem, né, de suportar as consciências da psicosfera. Se é uma ou 100, né? Dependendo, é uma. Às vezes, uma já dá muito trabalho, né? Quando é assim um mega assediador, dá bastante trabalho uma só. Mas, às vezes, a pessoa trazer várias consciências para a psicosfera. O que eu acho mais importante é o nível da assistência e não a quantidade de pessoas, né? Porque eu vejo que isso é muito importante. Às vezes, você pega um líder de grupo e ajuda, faz um desassédio nele, pronto. Resolve. Né? Resolve um tanto de coisa. E às vezes, você pega lá 100, mas, assim, não é... Às vezes não vai fazer tanto efeito. Então, o mais importante é ver o resultado da interassistência, né? Aonde que vai ser melhor. Parabéns, Fátima, pela mais um item para o teu autoacervo interassistencial, né? E fiquei pensando aqui que eu ainda não tenho, né, uma defesa de verbete no meu autoacervo. E aí você estava falando da questão da interassistência e tu colocou aqui na pensenologia o primeiro item, o holopensene pessoal intermissivista. Eu fico pensando se é um autoacervo, e a gente traz isso de várias vidas, né, essa questão da interassistencialidade, eu vejo que às vezes a gente fica muito preso no assistir e que não se coloca como assistido, né? Parece que vem uma questão mais religiosa, de que a gente tem que assistir, doar. E vejo muitas pessoas com dificuldade de receber. E eu entendo que a gente também tem que ser assistido para ajudar o outro a evoluir, né? Eu queria que tu pudesse estar falando um pouco disso, assim, o que tu vê nessa questão no holopensene pessoal do intermissivista em relação a essa questão assistencial de ser assistido. E eu, assim, tive uma experiência muito interessante. E a gente observa o seguinte, quando a gente faz o movimento de assistir o outro, algumas coisas ocorrem ali naquela interassistência que não fica, às vezes, redonda. Às vezes, a assistência não ficou redonda. E aí você começa a investigar os motivos, né, o porquê que aquela assistência não ficou redonda, por que o negócio não ficou legal. E você começa a investigar isso. E uma das coisas que eu descobri é que
eu tinha a dificuldade de receber assistência, mas eu não sabia exatamente aonde é que estava essa dificuldade, porque uma coisa é você identificar que tem a dificuldade de receber, mas qual é a crença ou o sentimento que tem ali por trás? E eu gosto de ir nessa raiz, porque quando a gente vai na raiz, parece que a coisa flui mais rápido, né? E aí eu comecei a investigar e eu entrei para o laboratório de mobilidade física Vigio e eu fiz 30 laboratórios de mobilidade física Vigio consecutivos. Então, 30 dias, 30 laboratórios. E aí teve um dia que eu saí de lá com essa temática, tá, e eu encontrei com uma amiga minha. E quando ela me encontrou, ela veio com aquela vontade assim, de me assistir, como se ela fosse falar alguma coisa ou fazer alguma coisa para me assistir. E na hora que ela fez, que eu senti que ela veio para me assistir, eu comecei a falar. E aí ela tornava, insistir naquilo, e teve um determinado momento que eu comecei a sentir um desconforto. E aí eu saí daquela relação desconfortada. E eu falei assim, mas eu vou passar nessa vivência até entender o que ocorreu. E aí eu ia passando a vivência, ia repassando a vivência, repassava de novo. E aí eu identifiquei um sentimento, que era o sentimento de eu sentir diminuída quando eu percebia que eu ia receber uma assistência. E aí eu falei assim, então é você, né? É você que está aí por trás, né? E aí o que eu fiz? Porque quando a gente identifica essa crença, porque é uma crença ali, um sentimento de menos-valia, de sentir de menor, que é um processo pode até ser de vínculo religioso. Mas, assim... E aí eu falei assim, toda vez que esse sentimento chegar, eu vou me colocar como sempre aprendente. Então, você substitui, né, aquele sentimento por um sentimento mais positivo, que é assim, ó, toda vez que eu sentir que alguém vai me assistir, eu vou colocar na condição de sempre aprendente. Eu quero ver o que essa pessoa tem que eu possa aprender com ela, o que ela vai me dizer em que eu vou aprender. E aí a interassistência flui, né? E aí eu comecei a usar, então estou nesse momento. E olha só para você ver, tem 12 anos de TENEPS, 10 anos aí de docência, e agora eu estou identificando ainda resquícios de crenças, de sentimento equivocado na minha manifestação. Muito bom. Então, uma coisa que eu vi também, assim, o porquê que a interassistência ali não estava redonda? Porque a porta estava aberta só para sair, não estava para entrar. Então, quando a porta, você só libera, né, e não deixa nada entrar, você está boicotando o seu aprendizado, né, que aí a gente puxa o tapete do nosso próprio aprendizado. Toda assistência tem por objetivo algum aprendizado, trazer alguma informação, um aprendizado para nós. Então, isso é uma outra coisa também que a gente pode colocar na nossa meta. Então, assim, eu fui dar uma aula, eu fiz uma TENEPS. O que eu posso tirar de aprendizado disso aqui? Porque se eu não estiver tirando nenhum aprendizado daquilo ali, então pode ser que essa via está só mais aberta para um lado e fechada para o outro. Então, quanto mais abertismo a gente tiver, melhor, né? E outra coisa, aí a assistência ela não tem desconforto, então não existe desconforto. Então fica tudo mais assim, até para debater, hoje, assim, quando eu venho debater, eu sinto que raramente eu tenho desconforto nesse debate. Então, é porque isso já não está me desconfortando tanto mais, né? Seguindo aqui a Teletertuliana de Braga, Portugal, ela pede na caracterologia, página 4, item 1, anticonflitividade. Poderia estender com exemplos práticos o que você quer dizer neste item? Anticonflitividade são todos aqueles conflitos íntimos que a gente tem, né? São os conflitos que nós temos. E aí esse conflito pode ter várias origens. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei era um conflito, tinha um conflito ali dentro, só que ele não era, digamos assim, eu tinha consciência dele. Era um conflito, estava conflitando a interassistência.
Então, isso é um conflito mais sutil. Agora, existem conflitos íntimos que são mais exacerbado, ou está mais claro para a gente. Um desconforto íntimo, por exemplo, a insatisfação íntima, por exemplo, é um conflito, né? Então, significa que existe um conflito ali dentro. Ou a pessoa, às vezes, está fazendo uma coisa e isso está conflitindo com algum valor ou princípio dela. Então, isso também é um conflito íntimo que a pessoa tem e ela externa isso no outro, né? Que esse é que é o mais interessante. Então, eu vejo assim, quando eu estou em conflito, um dos conflitos que eu assim passei por vários momentos da minha vida é a insatisfação íntima. E, no meu caso, a insatisfação íntima tem a ver com subnível. Então, às vezes, eu estou num subnível, eu poderia estar doando mais, fazendo mais determinadas coisas, ou para o outro ou para mim, mas eu não faço e aquilo gera um desconforto íntimo. E eu exteriorizo esse desconforto nas pessoas, que aí eu começo a ficar mais reclamona, né? Eu começo a ficar mais trafarista, fico falando mais dos meus trafares, né? Então, acaba que todo conflito íntimo, ele, de alguma maneira, ele expurga no outro. Não tem jeito. Então, assim, é uma coisa que... Ou então a pessoa pode até ficar mais retraída também. Mas essa retração também, ela não está interagindo com o outro. Então, eu não sei se eu consegui responder aí, mas se não conseguir, a pergunta de novo que a gente pode... Fátima, parabéns pelo verbete. Obrigada. E obrigado também pelo verbete. Aqui na página 2, na primeira linha da página, na fatologia, você poderia dar uma dica para a gente, ou algumas dicas, com relação... São duas questões, tá? Mas a primeira é essa, com relação à profilaxia das inutilidades mnemônicas. Sim, a gente traz muitas, tanto de vidas passadas, quanto dessa vida mesmo, até porque a gente tem uma cultura, né, que estimula algumas sujeiras, né, na nossa mente, né? E aí a gente precisa fazer essa faxina. O que eu vejo assim, que é mais assim, como é que fala, mais útil, eficiente, é quando a gente promove extrapolações. É a gente se colocar numa condição de abertismo para ocorrer extrapolações. Que nessas extrapolações, aí você começa a ver os reais valores que você tem, né, valores que às vezes não estão mais condizentes com o padrão, com o nível evolutivo que a gente já está. Né? Então, aí eu vejo que a extrapolação ajuda bastante. Então, quando eu fiz lá as 30 técnicas consecutivas de mobilidade física vígio, essa técnica ela é uma técnica assim, radical, né? Que eu vejo assim, quando a pessoa se propõe a fazer essa técnica, é porque ela está querendo fazer mudança. Né? Porque ficar 3 horas olhando para um ponto na parede, né? A gente sabe que sem se mexer, sem, né? Não fechar o olho, sem engolir saliva. Não pode fechar o olho, né? Então tem uma série de coisas, então que essa técnica ela é bem radical. Então isso leva a uma série de extrapolações, que aí você começa assim, pelo menos o que ocorreu comigo durante a maioria das técnicas, é fazer uma visita nesse autoacervo. Não em vidas passadas, mas dessa vida. E aí eu ia passando uma série de memórias minhas do passado e vendo o quanto eu fui trafarista ao analisar aquelas... A maneira com que eu... que eu entendi aquela vivência era de uma maneira trafarista e que tinha tanta coisa boa naquilo que... Como que eu não podia ver aquilo, né? Por que eu não tinha visto aquilo antes que foi positivo para mim? Então, assim, isso eu penso assim, que ajuda bastante. Então, usar técnicas assim que vai te levar a alguma extrapolação para que você tenha mais lucidez e revisita o seu autoacervo. E aí muda um monte de coisa, são valores, crenças. Então, esse negócio dessa crença minha aí, que já vinha um tempão aí de não receber assistência, que é uma bobagem, mas está ali dentro.
e ela fica como pano de fundo, você não vê que aquilo está acontecendo no dia a dia. Bom. E quer ver um outro exemplo que a gente, assim, eu fico assim, às vezes eu fico assim, até meio bobo, a gente é bobo demais, né? Ou falta, às vezes, assim, uma reflexão mais aprofundada. Eu casei e eu achava assim que eu tinha casado com essa pessoa por status. E aí eu fiquei com aquilo que eu, né, você acha e depois é vítima daquilo que você achou. Que é um negócio interessante, né? E aí, de vez em quando, eu me sentia até culpa disso. E aí, depois, o outro dia, eu fiquei pensando, gente, mas ele tinha um Fusquinha que cheirava gasolina e estava desempregado. Como é que eu podia querer status, né? Aí eu fui pensar direito na coisa, falei, mas não tem lógica. Tem lógica, sim. Você falar que casou por status, não tem lógica. Então, assim, então não é isso, certo? Se tinha alguma coisa ali, algum interesse, o status não era o interesse. Então, a gente guarda na memória uma coisa que lá a gente não soube digerir direito, ou não tinha maturidade para entender direito, e a gente traz isso para a vida adulta e ainda sente culpa do negócio. Pensa bem. Aí, nesse caso, é muito... Né? É a atualização, né, que tem que ser feita, né? Essa correção de como a gente enxerga esse acervo. Isso, só de você assim, ver aquela vivência sua com uma lucidez maior, você já faz uma releitura daquilo, e aquilo limpa. Então, é como se você fizesse mesmo, eu sou da área de informática, né, fizesse uma limpeza lá nos seus diretórios, né? Passasse um scanner lá no HD, fosse reorganizando tudo. Agora, só a pergunta foi sobre profilaxia, não é? Sim. Só para deixar, só para falar, tem 4 perguntas a respeito de teletertulianos. A gente tem muitas perguntas aqui de teletertulianos, mas 4 delas mas são a profilaxia ficou ok? Você acha que respondeu? Uma pessoa pergunta aqui, o que significa profilaxia? Eu penso que você falou de uma série de coisas, mas a profilaxia é não deixar mais entrar memórias que não sejam evolutivas dentro do seu acervo. Isso, Aí daqui, mas acontece, o que acontece, né? É interessante porque a gente tem que estudar o passado. Não, com certeza. Limpar essa memória que já está no passado para que você possa, daqui para frente, colocar memórias novas, porque às vezes a gente reforça uma memória antiga. Às vezes a forma de pensar ou não refletiu direito sobre aquilo, esse caso mesmo do exemplo lá do meu marido, então às vezes não refleti direito, mas a memória está ali e ela de alguma forma, você colocou aqui na página 4, no item 7 da taxologia, é errologia. Porque assim, às vezes a gente erra, às vezes. Né? É inerente à nossa condição de evoluciente. Não tem problema. Isso, aí a questão é a gente saber lidar com isso de forma, acho que, desdramatizada, né? Para conseguir na memória ter mesmo sendo um erro evolutivo, você conseguir ter o desassombro, o desassédio de corrigir o erro, né? Até que você consiga aprender com acerto. Isso. Porque a gente não tem que aprender com erro, né, gente? Não, o ideal... Senão daqui a pouco a gente tem que errar para poder aprender. Não precisa. Não precisa. A gente tem que aprender com o erro, mas não precisa de errar para poder aprender. Isso. Arruma o que está... isso. Mas, assim, o fato de você revisitar o seu acervo com essa lucidez maior, você também já começa a corrigir o seu... Aí você já começa a tomar atitudes diferentes, né? Posso... Profilática. Aqui? Vem de Porto Alegre, uma pergunta para você na pensenologia, página 1, terceira linha. O holopensene autotransformador patrocinando heterotransformações. Poderias falar sobre essas transformações? E eu, assim, dentro da minha experiência, eu tenho essa condição de querer mudar as coisas, né, de querer mudar para melhor. Né, eu tenho uma coisa de melhoria dentro de mim, eu quero melhorar. Então, tudo que eu olho, eu acho que pode ser melhorado. Mesmo que já está bom, né, pode melhorar. Então, eu tenho essa ideia, então, por isso que eu coloquei isso, tem a ver bastante comigo, essa coisa de você querer melhorar para ajudar
na melhoria das outras pessoas. Então, a partir do momento que você transforma seu holopensene para melhor, você consegue, de alguma forma, contribuir, né, nas manifestações. Como é sutil, né, só com o holopensene já muda, às vezes. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai poder ajudar bastante. Devido a um processo de ectoplasmia, minha aura tem uma circunferência de aproximadamente 2,5 metros. Às vezes percebo acoplamentos de consciências na zona periférica. Com a ponta dos dedos consigo tocar esses pontos de energia. Em uma experiência fora do corpo, me vi volitando para fora de casa. Eu emitia uma luz amarela e dezenas de sombras escuras me envolvendo até que voltei para o corpo. Ainda não pratico a TENEPS. Estou trabalhando um processo de autodesassédio. Qual a técnica mais efetiva para desacoplamento? O EV, o banho, banho aqui não está falando que é energético, não, deve ser banho mesmo de água. Mudanças de faixa vibratória, o que você pode falar? Essa pergunta vem dos Estados Unidos para você. Ah, tá. Aí pode ser várias ações, não precisa ser só uma, né? Eu penso assim que o EV, e aí como se a pessoa tem ainda inexperiência de trabalhar com energia, é bom fazer tudo, né? Então experimenta, faz exteriorização, depois entra em estado vibracional, igual a técnica de ficar 1 hora em estado vibracional. Essa técnica ela ajuda, desassimila tudo e assiste as consciências, principalmente se a pessoa tiver com a intenção de ajudar todos que estiverem na psicosfera. Aí faz uma desassimilação boa. Fazer exteriorização de energia também, fazer o autoassédio, que estar sempre no dia a dia sendo vigilante da pensenidade, né? E olhando e fazendo essa diferenciação. Se aquele pensene é daquele grupo de consciência ou é seu. Isso é importante também. Porque autodesassédio não é possível fazer mesmo de verdade se a pessoa não souber fazer essa diferenciação. Qual que é a pensene dela e o que é o pensene das consciências, né? E aí, assim, essa técnica de desassimilação, se a pessoa consegue fazer essa técnica bem feita, ela vai entrar em contato com o holopensene dela, o pensene mais dela mesmo. Aí ela consegue depois fazer essas diferenciações. E aí, se alguém aí tiver mais alguma técnica que pode ajudar, ela pode mas contribuir. assim, eu só queria falar com ele o seguinte, dele procurar, existem vários livros da Conscienciologia, vários tratados do professor Valdo disponível para ser baixado. Sim. Para ele baixar, para ele entender um pouco melhor essa vida mais energética, porque, assim, pela descrição dele, eu acho que tem muita coisa onírica aqui também. Então, para ele entender melhor, ele já tem a prática, para ele entender melhor, teoricamente, para ele poder ir cercando aqui, qualificando, na verdade. De onde que ele é mesmo? É dos Estados Unidos. Ah, tá. A gente tem, né, aqui na Conscienciologia, tem vários cursos em AD, mas o IIPC fornece o curso de projeciologia à distância, né? Que é um curso em AD que é interessante. Vai ter uma turma começando agora em março, né? A gente tem várias turmas e a pessoa pode entrar e aí tem bastante. A gente libera bastante material e no site da Editares também tem livros para download, né? O próprio livro da TENEPS também tem o Coragem para Evoluir, tem vários livros que ajudam. Tem que falar pelo microfone. Então, 4 de março começa a próxima turma de CEPAD em AD, que é o curso de projeciologia à distância. E esse curso deve ser bom para você, porque ele tem projeção lúcida, né? Então isso vai ajudar a desdramatizar aí algumas coisas, o processo energético, né? E ajuda. Tem muitas... Ficar mais realista, né? Com os fenômenos que ocorrem, né? Quer falar? Tá bom. Tá bom. Bom, vem agora algumas perguntas do Rio de Janeiro, capitão. Na Fatologia, página 1, 6ª linha, pode explicar como as reconciliações grupo-kármicas ordenam o banco de dados multiexistencial?
as interprisões grupo kármicas, né, que são aquelas desafetos que nós temos do passado, né, são os desafetos, conflitos, né, as atitudes, postura anticosmoética que nós tivemos no passado, ou pode até ter sido o contrário, né, as pessoas tiveram conosco e que gerou, de alguma forma, alguma culpa, alguma... né, e aí aquilo, a relação fica aprisionada. E essas relações, quando a gente está muito aprisionada dentro do grupo karma, a gente fica com o nosso livre-arbítrio meio restringido. Então, a pessoa muito agrilhoada, né, muito assim, com muita interprisão dentro de um determinado grupo, ela fica ali, é como se fosse uma aprisionada ali dentro daquele grupo. E por que você fala ordenam? Por que você fala ordenam? Porque quando acontece alguma coisa, aquela memória vem para frente da ordem? Isso. À medida que você começa a limpar isso, você começa a fazer assistência no intuito de reconciliação com essas consciências, você vai ordenando o seu grupo, seu acervo, seu banco de dados. O que você chama isso? Ordena, porque você tira aquela carga pesada, porque a interprisão é algo pesado, né, que está ali preso. A hora que você transforma a relação em laços, isso muda. Seu banco de dados fica mais clean, muda a ordem. E você deixou um rastro, vamos pensar, sujo ali dentro. Tem um rastro sujo ali, independente de... Você já resolveu aquilo, vai para o último da fila, então, né? Porque isso. O que falta aí são resquícios. Ali você limpa, o seu banco fica mais clean, né? E até assim... isso. Aí você, às vezes, muda de lugar, porque já resolveu aquilo ali, muda de lugar e vai fazer outros, né? Porque eu vejo que uma das grandes tarefas nossas é ir transformando essas relações complicadinhas do passado em relações evolutivas. Agora, na fatologia, página 1, 8ª linha, ela pergunta se você pode explicar ideias inatas interassistenciais. Eu tenho, assim... eu penso que, assim... não sei se eu estou sendo ingênua, mas eu penso que, assim, a maioria de nós, em alguma vida, faz algum nível de assistência, nem que seja a assistência da mãe, do pai, né? Aquela assistência mais ali familiar. Então, nós temos sinapses de fazer assistência, né? Porque o grupo familiar, ele assiste, a mãe assiste, né? Então, assim, a gente já vem com alguma coisa de interassistência. E como a nossa vivência ela é em grupo, então, assim, pode ser que a gente tenha também feito vivências em grupo. Então, a pessoa foi professor. O professor, em sala de aula, ele faz assistência, né? Em algum nível, ele faz, porque ele está passando conhecimento ali. Então, a gente vem com uma bagagem assistencial ali. Então, chega aqui, já tem uma bagagem assistencial. O que a gente vai fazendo, o que eu vejo aqui, é a gente qualificando isso, cada vez mais, né? Tirando o nosso egão e colocando mais uma intencionalidade mais benigna, mais positiva naquilo que a gente vai fazendo. Essa pergunta agora é bem importante também, todas elas são, mas essa daqui é porque eu já estudei sobre memórias falsas. Bacana que você vai poder contribuir, né? Ele pede na fatologia, página 2, 3ª linha, como usar o ato de utilizar as anotações como profilaxia das memórias falsas. Hoje, né, eu vejo isso assim, ó, a gente vai fazer um curso e está mais lúcido. E aí decide não anotar nada. Na hora que vai anotar, aquilo misturou com algumas coisas do dia a dia e aí ela já não vai mais ser tão fidedigna. Então, assim, uma coisa que eu vejo, a gente precisa anotar as coisas, né? O ideal seria assim que a gente andasse com a agendinha debaixo do braço e fosse anotando as coisas na hora que vai acontecendo. Porque deixa para depois, ela mistura muito, a gente mistura muito, né? E aí faz, e muitas vezes grava uma memória ali falsa. E a forma com que a gente entende também, e isso vai sempre existir no processo evolutivo.
Porque se hoje eu coloco no meu autoacervo uma memória baseada na compreensão que eu tenho, baseada na leitura que eu faço, se daqui 10 anos eu for ler, provavelmente pode ter, como eu estou com uma lucidez muito maior, aquela memória pode ser falsa em função daquilo que eu compreendi e entendi, né? Mas eu vejo assim que é uma profilaxia, porque se você vai anotando, ela fica mais fidedigna aos fatos, principalmente se a gente tiver essa tendência de escrever os fatos e não ficar querendo fazer interpretação. Uma coisa que eu vejo, assim, que a gente sempre guarda a nossa interpretação. A gente sempre tem uma necessidade de interpretar tudo que acontece numa coisa. Você não pega o fato e grava ele. Você pega a sua interpretação, parece que ela fica maior. Até porque, o que é o fato, né? O que você vê do fato? Você vê uma coisa do fato, eu vejo outra. Vai depender do nosso arcabouço, né? De compreensão. Né? Então, de qualquer modo, é uma interpretação. Por mais fidedigno que seja... Ainda é uma interpretação. E ainda pode gerar, o modelo nosso, ainda pode gerar uma memória falsa. Mas agora o que eu vejo é a gente anotando isso, assim. Principalmente, eu vejo assim, principalmente quando a gente está com maior lucidez. Não deixar passar batido a escrita, a anotação na hora que a gente tiver com maior lucidez. Que eu acho que aí essa é mais, vamos pensar lá, mais avançadinha. Depois eu falo sobre isso. O que a gente não pode é nas interpretações ser a prioristas, né? Isso. Usar mais a reflexão e aprofundar ali a questão para ter conclusões mais fidedignas, né? O que eu queria só complementar é assim, vamos fazer um recorte só para o intrafísico, né? A memória intrafísica já é composta de guardar aquela informação e de resgatar aquela informação. Então, mesmo na ciência convencional já diz, o resgate daquela informação que está lá, ela não é igual ao que está lá. Esse resgate, essa rememoração, ela é criativa, ela vai criando novas adendos, interpretações, né? Vai criando adendos em relação àquilo. Então, a própria ciência mesmo, eu já vi em livros assim, que a recomendação para não criar memória falsa, ou seja, na hora que ela vai rememorar, aquilo que ela tinha guardado, ela já vai vir com alguns adendos. Então, para evitar isso, para voltar à essência do que foi guardado, o ideal realmente é anotar. Agora, a gente extrapolando isso para a multidimensionalidade, né? Então, muito das reservas mnemônicas que a gente tem no paracérebro, na holomemória, são criadas aqui, né? Então, como é que a gente vai ficar? Eu não tenho nenhuma referência assim, de texto que fale sobre o resgate consciencial da holomemória, mas, com certeza, enquanto você está no cérebro físico, qualquer memória, resgate de memória, se você não tiver o escrito ali, pode ser que tenha, vamos chamar fantasia, adendos, eu prefiro chamar de adendos, né? Adendos, né? Adendos ali que não corresponda de fato àquilo. Isso. Daí, uma preocupação bastante grande com retrocognição. Por isso que o professor Valdo fala que para você assim, ter maior confiança numa retrocognição, tem que, no mínimo, ter tido 10, como é que fala? Lances, não, insights, é uma coisa assim rápida, né? Um flash, ele fala flash. No mínimo 10 flashes sobre aquela para-realidade, né? ou retro-realidade, de tal modo que aquilo um confirme o outro, entendeu? Para você tirar as excrescências. Então, até mesmo a consciência, né, o resgate de holomemória. E assim, até para a gente resgatar isso, e também assim, de forma desdramatizada, exige uma certa maturidade da nossa parte, né? Porque como tem muita sujeira ali junto, né, muita memória falsa ali junto, né? Então, para a gente resgatar isso, precisa que a gente esteja, por isso que eu falo, num nível de lucidez maior, para tentar, é como se a gente fosse pensar informações ali, essa informação aqui é importante, vou pensar, essa aqui é importante, vou pensar, essa aqui eu vou
É como se fizesse uma limpeza mesmo. Isso aqui eu vou limpar, isso aqui não presta. A né? gente que trabalha com matemática sabe, né? Você trabalha com raciocínio dedutivo. Se uma premissa é omitida, o resultado já é diferente. Então, assim, se um dado que foi guardado na memória não foi rememorado, toda a conclusão que você vai ter agora vai ser diferente. Então, a cada itemzinho que você rememora, que você puxa da memória, o conjunto deles pode fazer você chegar a uma conclusão ou a outra. Então, eu acho que é isso que é o processo da falsa memória, da rememoração falsa. E né? isso tem um reflexo na comunicação, né? Tem. Que a comunicação também funciona assim, né? Que você fala na hora que chega na terceira pessoa já é tá, outra coisa. Quer falar? Quero, Fátima, né? Como disse o colega, né? Parabéns e obrigada aqui pela expansão desse assunto. Eu queria que você expandisse mais o princípio da singularidade. Gerando maior responsabilidade existencial. Cada um tem seu tempero, não é? Então, assim, eu falo que cada um de nós tem um tempero. E, às vezes, aquele tempero é que vai gerar aquela interassistência. Não é o outro tempero. O outro pode até fazer também, mas precisa, às vezes, daquele temperinho. E aí, assim, isso eu vejo que é a forma que eu explico singularidade. Não sei se estou sendo muito simplista, não, mas eu vejo assim, é o tempero mesmo, né? Tem pessoas que têm um tempero mais ardido, outros mais apimentado, outros mais suave, não é isso? Está muito bom. E é esse tempero que, às vezes, precisa desse tempero, essa forma, né, especial de ser, que vai fazer aquela interassistência. Até porque nós somos consciências milenares. Às vezes, é aquele tempero que a gente colocou lá atrás, mas que, às vezes, não tinha, às vezes, a qualificação necessária, e agora você faz uma qualificação desse tempero, mas ele está ali presente, e ele vai fazer a diferença ali naquele contexto. Isso tem a ver com o público-alvo interassistencial, né? Que é o nosso público. Não adianta a gente querer assim, não, mas se eu não assistir, vem alguém aqui e vai fazer assistência. Alguém vai fazer assistência. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Não está ligado, não está com som bom, pelo menos. Passa isso daqui. Passa isso daqui. Não está com bom som para gente. Quando a gente fala de interassistência, né, às vezes só fica nessa coisa do esclarecimento, né, do desassédio. E eu vejo muito também questões de ordem. Então, por exemplo, o pessoal aqui do tertuliário, né, que chega mais cedo, que conecta lá com a internet, que mantém lá ela, né, quem fica pegando as perguntas, tá, o mediador aí que se disponibiliza e vem, todo esse staff está fazendo assistência, certo? Às vezes eles não estão, né, o menino lá não abre a boca, mas ele está, de certa forma, assistindo, às vezes até mais do que nós, que às vezes está passando a informação. E quando você fala do tempero, então, às vezes, o ardido, ele consegue fazer determinados trabalhos, né, que o manjericão, por exemplo, não vai conseguir fazer, entendeu? Então, sim. é da gente ter esse olhar e, mais do que isso, de disponibilizar. Então, não faz mal que eu sou entre já que você deu essa analogia, então você é o manjericão suave, eu sou a ardida, tá? Eu tenho consciência tá tudo disso. Mas eu acho que a singularidade não é bem às vezes esse juízo de valor. A diferença que existe de uma pessoa para outra. Não, mas eu ia falar da necessidade da pessoa não se tolher, ela não se recuar. Porque, às vezes, vamos supor, né, o amargo lá, né, o boldo, certo? Ele é amargo. Mas ele é ótimo, né, para um monte de coisa. Então, da gente não se
recuar, não se tolher, Mas às vezes precisa de fazer reciclagem, né? Se está muito amargo demais, tem que reciclar. Entendeu? Bom, eu acho que a questão não é juízo de valor. Se é amargo, vai fazer assistência, se é doce, vai fazer assistência. Isso. Eu acho que é a diferença das pessoas. Eu entendo o que você está falando. Eu concordo, mas o que eu estou querendo... É de não se subjugar. Não se subjugar, não se julgar menor ou ou maior. Mas o que eu estou falando é não se aceitar do jeito que é, só porque todo mundo pode fazer uma assistência. Não, você pode melhorar a sua assistência. Sim. É nesse sentido, entendeu? Então, assim, existe o amargo, existe o doce, todos os dois podem fazer assistência. A gente está trabalhando aqui com a diferença. Mas todos os dois. Pode qualificar. Tanto o doce pode fazer mal, quanto o amargo pode fazer mal. Todos os dois têm que melhorar. Sim. Então, assim, a singularidade, quando a gente fala, é que nenhuma duas consciências são idênticas. Não são. Mas, assim, a gente não está vendo aqui o que é melhor, o que é pior, o que é mais útil, o que não é, entendeu? Não. E, assim, eu vejo assim, que se a gente é tão singular, é porque a gente tem algo que pode ajudar. Isso que é importante. E tem muito a reciclar. E, assim, cada um de nós tem algo que pode doar, né? Todos, qualquer consciência, inclusive a consciência que a gente fala, né? Que é a consciência mais imatura, ela pode doar, ela tem algo para doar. Então qualquer pessoa tem. Inclusive eu coloco aqui, né? Que todas as consciências pode, né? Com seu autoacervo assistir e interassistir, né? Que vai assistir e vai aprender. Então, todos. Agora, assim, a evolução é essa qualificação, né? Que a gente vai se qualificando, é isso aí. Mas eu acho que faz sentido aí o que você está trazendo. Você quer fazer pergunta? Eu queria perguntar aqui, Fátima, parabéns pelo verbete, tá? Na página 4... no terceiro item, convivialidade. Expandir as redes de relacionamentos sociais e parasociais evolutivos, ao invés de buscar redes de relacionamento somente por meio de aparelhos humanos. Tu consegue expandir essa ideia? Hoje, né, a gente vê assim, eu vejo assim muita gente que elas estão mais no zap, né, ali na coisa. Então fica os relacionamentos, amizades, é uma ferramenta, né? E pode ser utilizado até para fazer amizade, nada contra. Muito pelo contrário, eu sou da área de tecnologia e gosto disso. Mas a pessoa não pode ficar só nisso, né? Então é isso que eu quis dizer aí, que às vezes as pessoas ficam alienadas só tendo relacionamento através de aparelhos. E isso é que é complicado. E tem pessoas que estão tendo relações, né, afetivo-sexuais através dos aparelhos, né? Então, que aí o negócio fica, a pessoa fica alienada, né? E hoje, assim, esses dias eu estava vendo lá, né, robô, né? Eles estão fazendo aí um robô que vai substituir a mulher ou o homem, né? Então, assim, e o povo está achando isso assim bastante interessante. Quer dizer, vai totalmente contra a convivialidade sadia, né? Então, você vai conviver com o robô, ela não vai te desagradar em nada, né? Ou vice-versa. Então, assim, usar tudo isso que a gente tem, que é super positivo, de uma maneira cosmoética e não esquecer da multidimensionalidade que tem, né, consciex envolvida aí. Né? Eu trouxe mais nesse sentido aí. Tá certo. Tudo bem? Posso continuar aqui? Você quer fazer mais alguma pergunta? Posso continuar aqui? Não, tá claro agora. Tá. Agora vem duas perguntas de Cariacica, Espírito Santo. Na caracteriologia, página 4, item 5, quais dicas a verbetógrafa pode dar de autoqualificação para a instalação da OFIEX? O item 5 é interassistência. Você escreveu assim: buscar autoqualificação para a instalação da OFIEX, ao invés de acomodar-se com a homeostasia conquistada, por exemplo, através da TENEPS. Isso aí eu estou falando para mim mesma, né? Às vezes, a gente escreve as coisas para a gente. Então, assim, depois de 12 anos de TENEPS, você vai conquistando uma homeostase mesmo.
holossomática, né? Uma pacificação íntima vai ficando maior. E a gente vai acomodando, achando que aquilo ali tá beleza, estou sentindo super bem, né? Então, assim, eu não sinto grandes conflitos mais, assim, né? E aí eu fiquei pensando assim, bom, agora eu vou começar a investir para montar o FIEX ainda nessa vida. E eu vejo assim que tem muito trabalho. E, na verdade, são mais reciclagens minhas, né? E colocar em tarefas assistenciais maiores. Porque, assim, só ali na TENEPS, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou aposentada, não tenho, assim, muito contato mais igual eu tinha com o cliente, com não sei o quê, com um monte de coisa. Então, hoje eu estou mais, digamos assim, mais caseira, né? Então, eu estou sentindo necessidade de entrar mais em contato com as pessoas, sabe? Interagir mais com as pessoas, porque a partir dessa interação é que você vai começando a iscar mais e vai melhorando a sua rima interassistencial, para daí você começar a pensar em OFIEX. Sabe, assim, conquistar a condição de desperticidade também, né? Que é um pré-requisito. Então, algumas ações que a gente está fazendo. Eu acho que cada um, no seu momento evolutivo, vão fazer ações diferentes, né? As minhas que eu percebi, assim, é essa, ter mais contato. Aumentar a minha rede de contatos no dia a dia, porque essa rede de contatos vai trazer mais consciência para a minha psicosfera. E aí eu vou aferindo o tanto que eu estou dando conta, né? A outra pergunta dele é no autoinventário, na página 5. O hábito de fazer autoinventário biográfico ou balanço existencial possibilita, consim, corrigir as imaturidades, aumentando o nível da interassistencialidade. Estudar o passado para melhorar o presente. Poderia dar dicas sobre esse? Eu dei um exemplo, eu dei 2 exemplos. O exemplo mesmo da descoberta lá de não receber a interassistência foi a partir desse estudo do autoinventário. Mas eu fiz isso dentro da imobilidade física vígio, porque eu acho que a técnica da imobilidade física vígio, ela tem um holopensene para patrocinar isso, para a gente poder rever algumas posturas nossas. E, às vezes, para rever, você precisa visitar o seu acervo do seu passado. Então, às vezes, eu fui várias vezes na infância, né, vendo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e fui revisitando essas vivências para que eu pudesse ter uma visão diferente daquelas vivências. Tá? Então, é nesse sentido. Aí eu acho que esse exemplo aí que eu dei foi bem assim, positivo. A gente descobre uma série de valores, às vezes anacrônicos, e uma série de coisas que a gente vê que precisa reciclar quando a gente faz uma visita nesse passado nosso. E nem precisa ser de vidas passadas, não, tá? Porque durante esses 30 dias de mobilidade eu fiz a visita da infância até aqui. E já deu para fazer assim, gente, uma limpeza no meu acervo dessa vida, né? E é claro que quando você faz uma limpeza no acervo, imagina o seguinte, que ele tem várias conexões, que o seu acervo é uma série de redes, né? Igual o cérebro, assim, aquela tanta conexão. Você limpa uma sinapse, ela sai limpando, né? Você faz uma reciclagem, sai mexendo nas suas redes sinápticas, no seu paracérebro e na sua cognição. Então, assim, faz uma limpeza geral. Então, isso é bastante bacana. E através desse inventário da vida da gente, em primeiro lugar, é passar a limpo a vida. Eu tenho a própria experiência, a partir de um balanço existencial que foi feito lá no ano 2008, eu comecei a fazer o inventário da minha vida. E, a partir dali, aquilo foi se ampliando de tal forma que depois se transformou num livro. Isso é muito, muito importante, porque no momento que a gente tem a história da gente na mão, até é mais fácil a gente entender certas retrocognições. Aí a gente vai fazendo links do meu presente com
a minha infância, com o que eu trouxe, com o que eu recebi, e aí eu vou conseguindo acessar de uma forma mais crítica as retrocognições. É uma experiência bem interessante e vale a pena nós termos coragem, porque tem que ter coragem para a gente rever a vida da gente em todos os sentidos, desde os mataburros. Isso é bem interessante, e nós temos aqui como é que diz, da programação existencial, que nos ajuda muito nisso. É interessante a gente parar. O balanço você tem que fazer lá um histórico da sua infância, bom, etc. Né? E assim, uma coisa que eu percebi também para colaborar aí, é que ao você revisitar esse acervo seu, você começa a ver o tanto de trafores, trafares. Então, se você fizer uma visita assim, naquela vivência, repassar aquela vivência, você vai ver os trafores, os trafares, os erros, os acertos. E isso é interessante, porque às vezes a gente não identificava, poxa, mas eu agi dessa maneira, então eu tenho, olha só como é que eu agi, assim, nesse outro também eu agi dessa maneira, olha, então eu tenho essa habilidade, ó. Então a gente pode fazer uma série de descobertas positivas sobre nós também, não é só fazer a visita no acervo para ver coisa ruim que ficou lá, né? A gente sabe que tem, mas a gente descobre muita coisa interessante sobre nós. Agora vem perguntas de Conceição dos Ouros para você, de Minas Gerais. Na Fatologia, página 1, quinta linha, pode expandir a respeito do paradigma consciencial, sendo ferramenta eficiente para sair do trancadismo consciencial? O trancadismo é aquela consciência que ela vive a vida intrafísica, né? A vida na matéria, né? Mas não tem muitas... não tem muito parapsiquismo, né? Então é isso que a gente chama de trancadismo. A pessoa está mais trancada ali, né? Com relação à autoconscientização multidimensional. A hora que a gente começa a ter essa autoconscientização multidimensional, muda tudo, porque você mudou seu paradigma pessoal. E assim, você começa a perceber coisas ou questionar sobre coisas que você às vezes não tinha pensado ainda. A gente sabe que isso muitas vezes é uma relembrança do curso intermissivo, mas a sinapse dessa vida intrafísica, a gente fica muito intrafisicalizado, né? Então, entra na cultura, entra no holopensene da vida intrafísica e esquece disso. Mesmo que a pessoa tenha curso intermissivo, na hora que ela depara com o paradigma consciencial, que aí ela vai fazendo o download, né, de que ela não é que ela é uma consciência e não uma consim, né? E aí ela vai tendo essa autoconscientização. Isso muda bastante, muda tudo, né? Mas tem pessoas que eu sei que tem pessoas que a gente sabe que a hora que depara com o paradigma consciencial sai correndo, né? A gente sabe disso, porque às vezes a pessoa não quer, ou por medo, ou por algum trauma, ela não quer entrar em contato com a multidimensionalidade. Eu acho que também tem uma acepção interessante para falar sobre essa questão do trancadismo, que é a questão do trancadismo a determinados clãs ou grupos. Então, assim, tem essa questão intrafísica, né? Mas tem uma outra acepção também que eu pensei, pelo menos, que me veio aqui, é aquela pessoa que, às vezes, ela, mesmo conhecendo o paradigma consciencial, mas não conseguindo, talvez, colocar em prática, ou na sua totalidade, ela fica trancada a determinados holopensenes ou determinados grupos. Então, assim, mesmo que ela tenha vivência multidimensional, ela não consegue se destrancar ou se destravar de grupos do passado. Então, acho também uma questão de neofilia, de abertismo, talvez de estudar mais o próprio paradigma, entender mais isso. Mas assim, eu vejo eu penso até que é um pouco mais profundo, porque se a gente trazer isso para a gente tem dificuldade de sair do grupo que a gente está inserindo na IC. Então, assim, mesmo dentro do nosso grupo, às vezes ali tem um grupo de amizades ali, etc. Bom, né? E às vezes, assim, a gente já para estar, às vezes, fazendo um outro trabalho, numa outra IC, mas a gente, às vezes, ainda fica, assim, apegado ali por causa do grupo, ou por causa de alguma coisa, ou porque já... Sabe? Então, assim, eu trago isso para mim, porque, assim, quando foi para sair de Belo Horizonte, eu senti, assim...
Uma pressão, né? Não é pressão, mas dentro de mim era assim, mas eu ainda podia fazer mais alguma coisa aqui, né? Você ainda fica querendo... É apego, né? O isso, apego, você tem um apego ali, que às vezes não está assim, explícito. Aí você começa a arrumar assim, não, mas aí eu ainda tenho mais isso para fazer, mais aquilo para fazer, e já era a hora de você já ter saído daquele grupo, não porque, né, já é o seu trabalho, e você fica. Então, isso, assim, de certa forma, parece que isso é não sei se isso pode ser até um traço meu, mas parece que isso, o ser humano, ele tem uma certa tendência a acomodar ali, às vezes, dentro do grupo, que é a zona de segurança, a zona é bem na difícil zona mudar. De segurança. Qual dica? Você tem alguma assim, dica para o pessoal você tem alguma dica para as pessoas que querem se destrancar dessa condição ou de qualquer outra? Assim? Ela deu não aqui, tem ó. jeito, né? Não, peraí, você já deu aqui, ó, o paradigma consciencial, estudar o paradigma consciencial. O Isso. que eu entendo desse item seu é que estudando o paradigma consciencial, sabendo que tem multidimensionalidade, multiexistencialidade, a parte da bioenergética, todas essas questões do paradigma consciencial, isso, né? vai ser uma ferramenta eficiente para sair do trancadismo. A pessoa, cedo ou tarde, vai sair do trancadismo, porque ela vai se enxergar nesse contexto mais global. E assim, para nós aqui, eu penso assim que a gente usar alguns recursos, algumas técnicas para fazer extrapolação, que aí na extrapolação você começa a ver a coisa com lente de aumento. Aí você vê esses casos, às vezes esses apegos. Isso aqui para nós aqui que está mais, né? Sim, porque sem um arcabouço teórico, sem um arcabouço teórico não consegue. Fantasia. Não, eu estou falando aqui para nós voluntários. Nesse caso dela, vamos você se apegar a uma IC ou um determinado grupo, a pessoa, em tese, ela já tem conhecimento do paradigma consciencial. Agora, como saber qual que é o timing, né? Quando já tô saturado desse trabalho, eu já posso estar buscando outros trabalhos, isso aqui já não é uma automimese, né? Só para colocar agora, aqui também. Isso para nós aqui, muitas vezes em nós ocorre, mas, né? E aí é um trancadismo também, não deixa de ser. Eu penso assim, que aí está muito relacionado às afinidades, né? Aquele grupo talvez tenha alguma coisa para resolver, se a pessoa está lúcida e ela perceber isso, não importa o grupo que ela esteja. Ela está para fazer a interassistência, se ela está lúcida dentro do paradigma consciencial. Então, é isso que é importante, não é sair do grupo e deixar porque o grupo está ali. Você vai ter que assistir aquele grupo que faz parte do seu grupo. As afinidades atraem o grupo. Isso é muito relativo. Isso é relativo e depende do momento da pessoa. Então, por exemplo, às vezes é o seu momento em que, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu estou sentindo assim, tem bastante generalismo. Então, agora eu preciso dar uma aprofundada. Então, eu vou estar aprofundando numa especialidade. Isso que você então, tá falando. Isso eu vejo assim que é o momento. Às vezes a pessoa não sai do grupo porque ela ainda tem coisas para fazer ali dentro do grupo. Eu acho que isso é cada caso. Mas eu vejo assim, por exemplo, o que eu estava querendo dizer, assim, que no caso de Belo Horizonte, eu já sentia que já tinha feito tudo que eu tinha para aprender e para ajudar ali já tinha terminado. Mas assim, a gente ainda fica ali, às vezes, por amizade. Foram 10 anos de convivência, né? Sempre se tem coisa para ajudar, mas não maximizando essa ajuda. Isso. Né? Mas aí, assim, tem horas que é a hora assim, que você realmente tem que tomar a decisão e falar, agora é a hora de eu ir. Né? E mesmo isso acontece dentro da família, né? Tem uma hora que você fala assim, olha, família, agora é a hora de eu sair do grupo familiar, não é mais hora de eu continuar. E a gente sai chorando, mas sai, né? Vamos continuar aqui com a teletertuliana de Conceição dos Ouros. Ela pergunta na trinomiologia, página 3, se você pode comentar sobre o trinômio auto-organização, priorização, aceleração da evolução. Assim, a gente vê, a gente estuda aqui, deve ter bastante. Tem um verbete que chama auto-organização, esqueci agora, do professor Valdo. Auto-organização, depois eu dou uma olhadinha. Mas, assim, porque a auto-organização é bem amplo, né? E a gente vê, assim, uma coisa leva a outra ajuda na outra, né? Então, assim, para você priorizar, às vezes, você precisa saber o que você vai priorizar.
né? E a priorização, ela é uma das bases, ou está ali na base da auto-organização. A pessoa saber... Olha só, os verbetes dele, auto-organização consciencial e auto-organização livre. Essa auto-organização consciencial, se não me engano, ele tem 100 posturas de auto-organização lá que ele descreve, que é bem interessante, vale a pena a pessoa dar uma lida para essa condição da auto-organização. Então, assim, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa organizar. Se você decidir fazer, por exemplo, no dia a dia nosso mesmo, que tem uma série de atividades, você quer inserir a TENEPS, você vai precisar mexer na sua agenda para poder fazer essa organização, para inserir essa técnica ali no seu dia a dia. Então, assim, e a priorização é aquilo que é o prioritário nesse momento. E eu vejo, assim, aí depende da gente fazer um estudo mais profundo sobre nós mesmos, né? Ou fazer alguma técnica de 5 horas para identificar qual que é a prioridade da vez, né? Então, eu, às vezes, faço algumas técnicas de 5 horas para ver. Mas o que é mais prioritário? É isso ou é aquilo? Porque aí, para você não ficar gastando tempo com outras coisas que, às vezes, não vai te gerar tanto aprendizado quanto aquela, né? Se você for na prioridade principal, aquilo vai te dar um retorno muito diferente. Uma pergunta de Cusco, Peru, para você. Você já respondeu uma, porque foi feita anteriormente. Na Fatologia, página 1, linha 4, como podemos entender melhor e vivenciar teaticamente a amortização interassistencial? Essa amortização interassistencial é a gente ir quitando as nossas dívidas. Eu acho que tem são dois viés que tem aí. A gente começar quitando as dívidas do passado, né, aquilo que a gente ficou devendo para os nossos compassageiros evolutivos, e também ir liberando as pessoas do que elas devem para nós, que isso é bastante avançado, né? Não é só você quitar aquilo que você deve, mas liberar as pessoas da dívida que elas têm com a gente. Como que a gente vai fazer isso, né? Eu vejo que a técnica do perdão ajuda, né? Você perdoar o que fizeram ou o que ocorreu no passado, e procurar entender qual é o seu link que prende você ou que gera interprisão com essas pessoas, né? Então, quais são os traços que te levaram a gerar aquela interprisão com as pessoas, que na hora que você recicla, aí solta, né? E a reciclagem é o que vai soltar. Então, a gente tem que fazer esse estudo mais aprofundado dos nossos traços, do nosso temperamento, para ver onde é que a gente pode ter errado e que gerou essa dívida. E quitar essas dívidas a partir das nossas reciclagens. A outra pergunta dele é na Pensenologia, página 1, linhas 4 e 5. Quais são as diferenças entre os mnemopensenes e os retropensenes em relação a nossa holomemória? Os retropensenes são os pensenes de vida anterior. Do passado. Retro pode ser dessa vida ou de vidas passadas, né? E o mnemopensene, né? Mnemopensene. São as memórias do passado. Os dois têm ligação. Que o retopensene, nem todo mnemopensene é um retopensene, né? Não, mas mas de alguma forma eles têm uma ligação, né? Tem. Então, são as memórias do passado mesmo que a gente traz. E saber pensar essas memórias para a gente usar da melhor maneira aqui, né? No aqui e agora. Agora vem de São Paulo, capital, para você. Na Fatologia... Na Fatologia, você já falou sobre isso, mas fala rapidamente, faz uma síntese. A página 1, terceira linha de baixo para cima, poderia explicar o balanço existencial promovendo a reestruturação do acervo? O balanço... Sempre que a gente faz um balanço, né, da nossa vida, a gente vai fazer uma releitura. É muito difícil você acessar uma memória do passado e não fazer uma releitura nela. Normalmente a gente faz uma releitura. Até porque, com a hora que a gente começa a refletir, a gente faz uma organização
dessa vivência, até para a gente entender. E quando a gente conta essa vivência para o outro, aí ela ainda exige uma organização maior, porque você precisa organizar as ideias, o fato, a vivência para contar, e ao contar você começa a ver que você mesmo já começa a perceber algumas coisas diferentes ali, que não foi percebido, que deixou passar. Então, toda vez que a pessoa, aí assim, as terapias, mesmo as terapias aí cognitivas, eles pedem, né, para fazer a pessoa poder contar a história da vida dela, de 5 a 10 anos, para quê? Para que a pessoa possa revisitar isso e ver o que estava lá atrás que ficou mal parado, ou alguma coisa que ela precisa descobrir sobre ela mesma, né? Então, é isso. Na caracterologia, página 4, favor comentar, protagonismo, é o item 6. Optar pelo protagonismo proexológico ao invés da cultura do depois eu faço. Isso aí é eu, né? Que aí eu faço assim. Uma coisa que eu percebi, assim, de deixar as coisas para depois, é assim, a gente observar o nosso vocabulário. Então, eu tenho ficado mais atenta nessa coisa assim, ó, depois eu vou fazer isso, ó, depois eu olho. Não, isso aí eu vou deixar, amanhã eu vou dar um jeito nisso aí. Então, essa coisa da gente sempre falar assim, amanhã eu olho, depois eu faço, às vezes tem coisas que dá para ser feita naquela hora. Não precisa esperar para amanhã. Então, eu tenho observado mais essa condição da postergação, de deixar as coisas para depois. E a gente faz isso usando a gente faz isso na nossa verbalização. Então, a gente verbaliza isso, só que a gente mesmo não percebe. Então, eu estou começando a ficar mais antenada com esse negócio de quantas vezes no dia eu falei que depois eu faço. Ou eu pensei. Então, anotando isso, porque isso tem a ver com o traço consciencial nosso. E aí, então, assim, eu não tenho muita dificuldade de saber qual que é a minha linha e o que eu preciso fazer. Eu não tenho essa dificuldade. Tem gente que não sabe o que precisa fazer na evolução. Eu sei por que eu estou aqui e tal. Então, parar de postergar. Então, esse é o meu ponto. Então, é assumir o protagonismo da ProEx mesmo, aquilo que você sabe que tem que fazer, e sem essa coisa do deixar para lá. Então, eu estou contando quantas vezes que eu estou deixando para depois, amanhã eu faço, quinta-feira eu vou fazer, hoje é domingo, eu não quero. Olha só. Então, isso tudo é cultura da postergação. Nós temos um outro teletertuliano de Ribeirão Preto que te pergunta ainda na caracterologia sobre extrapolacionismo. Você falou aí, mas não explicou direito o que é um extrapolacionismo, que você escreveu assim, buscar neovivências ao invés de simplificar o presente com experiências do passado. O extrapolacionismo é a pessoa ter uma luz. De repente, né, ela está ali... ela tem uma expansão de lucidez. Né? É isso. Então, às vezes, as ideias começam a ficar tudo mais limpa, né? Parece que o seu cérebro iluminou, assim, que você... sabe, vê tudo, percebe coisas que não percebia. Então, assim, você tem uma visão quase de 360 graus. Dependendo do nível da extrapolação, você passa a ter uma visão de 360 graus sobre aquilo. Então, você tem uma cosmovisão, que esse é o propósito da extrapolação, né? Você tem uma cosmovisão daquilo que está ocorrendo, e aí você começa a perceber isso de uma forma mais ampliada. É isso que pelo menos isso é que eu vivenciei já de extrapolação, né? E aí, o que é a outra coisa? Não, agora a gente vai para a taxologia. Nós temos perguntas de São Paulo e de Ribeirão Preto. Eu vou fazer todas as perguntas sobre taxologia agora, porque a gente está com pouco tempo. Então, fazendo a comunicologia, que é o item 3, autoexpressão autêntica, escuta interassistencial, ouvido amigo, diálogo desassediante, priorização da TARES. Tá. A autoexpressão autêntica, à medida que a gente vai amadurecendo, vai reciclando, vai libertando do egocentrismo, a tendência é a gente ficar com essa autoexpressão mais autêntica, né?
Então, não ser tão egoístas, não querer fazer as coisas para agradar os outros, isso tudo faz com que a nossa autoexpressão fica menos autêntica. A escuta interassistencial, eu estou fazendo um exercício que é assim, ó, eu vejo que as pessoas têm muita necessidade de falar. E aí eu tenho feito um exercício assim, antes de eu falar qualquer coisa, isso vai assistir alguém? Isso vai ajudar alguém? Então, isso faz com que a gente para de ficar com essa necessidade, às vezes até uma certa impulsividade, ansiedade de ter que falar tanto. Então, muitas vezes, a gente vê assim, em reuniões mesmo, né? Então, tem uma situação lá e as pessoas começam a dar ficam uma reunião de palpiteiros, né? Dando palpite, e às vezes a pessoa não está sabendo direito o que está acontecendo. Então, eu acho que antes da gente passar uma informação para a pessoa, primeiro a gente precisa saber assim, isso vai assistir alguém? Outra coisa, eu tenho conhecimento dessa informação? Porque senão fica um monte de palpiteiro nisso aí. E eu vejo assim, que isso colabora assim, para a escuta, né? Então, assim, dentro da escuta tem essa condição aí da comunicação. E eu tenho procurado fazer essa escuta interassistencial, que é escutar além do que é falado, tentar perceber as energias, a multidimensionalidade, as consciências que estão ali para poder ter uma atuação mais assertiva. A outra é a paraprofilaxiologia. Não sei se você já falou, mas acho que não anotei aqui. Sabe qual é? É aqui, ó. Evitação da incidência pessoal nos mesmos erros, equívocos, distorções e omissões deficitárias. Então, assim, se a gente identificou que errou, né, vamos procurar ser acertar da próxima vez, né? Ver o que é que gerou o erro, né? Quais foram os traços envolvidos ali, e consertar e procurar não errar mais, né? A gente está querendo aprender com os acertos, né? Não com os erros, não é isso? Não é essa a nossa proposta? É isso aí. A outra, do outro tertuliano de Ribeirão Preto, é no item 13, pensinologia. É a disciplina autopensênica, então eu penso que, assim, que se a gente quer ter uma pensenidade, uma autopensenidade, exige essa disciplina, né, a autopensênica, a gente começar a avaliar como é que está a nossos pensenes, né? Está mais positivo, está mais negativo? E existe técnica, né? A pessoa pode, a cada 1 hora ou a cada meia hora, ela deixar ali o relógio despertar, e aí, na hora que desperta, ela pode... Espera aí, o que eu estava pensenizando aqui nos últimos 30 minutos? E fazer uma avaliação para ver como é que está e corrigir. Então, isso ajuda. Então, ajuda a gente a qualificar o pensene. A assinatura pensênica homeostática também tem a ver com a qualidade do pensene, né? E é isso, eu acho que está aí dentro, né? Tá bom, né? Aí o Otelio Tertuliano pede para você comentar a frase enfática. A amplificação do autoacervo interassistencial exige a vivência da cosmoeticologia. Então, assim, a gente precisa estudar bastante as nossas ações, né? E estudar também a cosmoeticologia, que tem uma série de princípios, né, que traz para a gente uma série de princípios que a gente pode ir adotando no dia a dia e avaliando como que a gente está usando esses princípios cosmoéticos, tá? E o compromisso em dar o melhor de si no avanço da evolução. Então, assim, pegar toda essa potencialidades que a gente tem, que são várias, né, são centenas de potencialidades, e fazer a adequação para assistir o melhor possível, né? Então, dentro dessas imobilidade física vídeo que eu fiz, as 30, me veio muito assim, eu queria largar eu falei assim, eu sou da área de informática, eu falei assim, não quero mais saber de informática, não quero saber desse negócio, não quero nada disso. Mas só que aí me veio o seguinte, que tem uma série de habilidades que eu conquistei a partir dessa área. Tudo bem, eu não preciso fazer atividades com informática, mas as habilidades você traz ela,
faz uma adequação nela e você pode utilizar na interassistência. E uma coisa que veio, que ficou bem forte, que o grande desafio de quem é desenvolvedor de software é achar erro em programa, né? Quando é erro, dependendo do erro, é um desafio enorme. E aí eu fui refletindo, mas achar erro nosso é um desafio muito grande. E daí eu criei uma técnica que chama debug auto-pensene, que o debug é o ato de achar, né, e corrigir o erro do software. E aí eu fiz... E aí é a cena dos próximos capítulos, né, que vai ser o próximo verbete, né, que é o debug auto-pensene. Então, assim, é possível você pegar aquilo, né, as potencialidades, tudo, e dar uma nova abordagem para ela e utilizar isso tanto na sua auto-pesquisa quanto na interassistência. Então, a gente não precisa ignorar as potencialidades, pode até não fazer atividade. Isso ficou bem, assim, foi mais presente, assim, né? É um presente da extrapolação quando você fica mais lúcido, né? Que você não, às vezes, no dia a dia, a gente não enxerga isso. Fátima, parabéns pelo verbete, parabéns pela exposição do verbete. E acabou, como já disse, que já mais. Acaba logo. A gente conseguiu, de alguma maneira, extraindo aqui as perguntas repetitivas, a gente conseguiu responder a todos os teletertulianos de alguma maneira. Ficou uma ou outra pergunta. Eu quero agradecer, mas eu preciso melhorar esse time, de repente, e ser mais objetiva, às vezes, porque tem pergunta demais, né? Mas hoje deu para a gente conciliar tudo, beleza. Tá? A gente vai aprendendo. Né? Então, a gente agradece aí a sua apresentação, agradece a presença de todos vocês, agradecemos também a participação dos teletertulianos e aquele convite que eu sempre faço, né, que são os tertulianos, teletertuliano com verbetógrafo do dia que movimenta aqui o nosso debate. Aliás, a gente tem que debater, né, bastante coisa aqui. Então, a gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês e aguardamos vocês todos os dias aqui nesse mesmo horário e passamos para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 31 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. Nilma Passos com acoplamentário, Gabriel Araújo com o curso de projeciologia à distância e a Eliana Manfroy com o curso Leitura Lúcida do CAEC. Boa tarde. Convido você, interessado em pesquisa evolutiva, para a participação do acoplamentário Autopesquisa Holocármica, a ser realizado nos próximos dias 2 e 3 de março, sábado e domingo. Os professores EPICONs do curso, professor Pedro Fernandes, professora Cristiane Ferraro e Roberto Laime, atuam na instituição conscienciocêntrica consecutivos. Eles desenvolvem pesquisas referentes à especialidade seriexologia. Os alunos interessados devem se inscreverem com antecedência na recepção do CAEC. A equipe acoplamentário espera por você. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para o curso de projeciologia à distância, promovido pelo IPC. Esse curso ele é indicado para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais da projeciologia e da conscienciologia, mas por algum motivo não têm acesso a alguma instituição conscienciocêntrica presencialmente, pessoalmente. Tá? O curso tem uma dinâmica bem interessante, são 10 aulas divididas em 5 semanas, 2 aulas por semana, com encontros com os professores para tirar dúvidas uma vez por semana. Tá? A nossa próxima turma começa agora no dia 4 de março e as aulas vão até o dia 8 de abril. E que se você tiver interesse e quiser fazer a sua inscrição, basta entrar no site do IPC, que é www.iipc.org. Muito obrigado. Boa tarde, teletertulianos e teletertulianas. Eu quero me dirigir especialmente a vocês. Em 2015, o professor Valdo Vieira fez uma encomenda aqui para o CAEC, um curso sobre leitura. Um curso, claro, não para ensinar ninguém a ler, mas um curso para nos ensinar a ter seletividade e tecnicidade na leitura.
a gente, né, entregou essa encomenda para o professor Valdo e já estamos na 7ª edição deste curso, que começa agora, dia 11 de março. Ele pode ser feito totalmente à distância. São 4 preceptoras que acompanham você durante 4 meses, a partir de 4 módulos, e você assiste, na hora e como quiser, 26 aulas gravadas, com especialistas em diversas áreas, né, do conhecimento, ligadas diretamente à leitura sobre essas áreas, e uma entrevista especial sobre leitura lúcida com o professor Valdo, uma das últimas entrevistas que o professor Valdo fez. Então, a gente espera por vocês neste curso, à distância, e quem é de Foz também presencialmente, claro, entre em contato com o CAEC para mais informações, o telefone 45 21 02 1499. Muito obrigada. O título do verbete de amanhã é Expansão Etiológica. A especialidade é Autocogniciologia. O verbetógrafo é o professor Igor Moreno. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.